Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombra. Gente do céu, é só eu sentar aqui que tem dois pernilongos fazendo a festa aqui, mas já vai. Ó, aqui, matei um. Acho que eu matei dois até. Pelo menos esse só se vier outros aqui. Se tu bater pernilongo, isso aqui da folha. Ai, matei o pernilongo em cima de um contrato, gente. Do negócio aqui tá sujo de sangue, assinado com sangue agora. Meu Deus, sangue não sei de quem. Tava no pernilongo. Vamos lá, continuando agora, que neutralizei dois pernilongos que estavam me enchendo aqui. Agora vamos lá. Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo tem relato tipo ao vivo às 10 da noite. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Tô passando um fantasma aqui de tão branco nessa luz. Né? Tem relato. De segunda a sexta-feira tem Almanaque Assombrado com o Matheus, entre 4 da tarde e 7 da noite. Ok? Que mais? Não esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Beleza, então depois eu falo mais da loja pra vocês, da sadia da loja, tá bom? Vamos lá, vamos começar com os relatos de hoje, desta coletânea. O primeiro relato é este: o meu dom, previsto na minha infância por uma senhora, iniciou. É um moço que nos conta. Tudo começou quando eu e minha família fomos a uma festa de amigos dos meus pais, no interior. Tudo corria bem, até que uma idosa que praticava quiromancia perguntou quem queria saber sobre o próprio futuro. Bom, eu tinha por volta de 6 anos e aceitei que ela olhasse a minha mão. Ela disse que eu seria um menino muito inteligente e que em algum momento, perto dos meus 18 anos, eu iria ter o dom da vidência. Passado isso, vamos ao acontecimento, tá? Agora eu tenho 17 anos. Era dia 19 de outubro e sonhei que eu e minha família estávamos na missa do 7º dia de algum familiar. Eu via, em uma espécie de quadro de madeira, um monte de folhas grampeadas e uma foto de alguém vestido de preto, que estava em um gramado. Eu não conseguia ver o rosto. Eu vi uma tia chorando muito e o sonho acabou. De alguma maneira eu sabia que a missa se passava no dia 1º de novembro. Logo a pessoa morreria dia 25 de outubro. Dia 23 de outubro, meu primo, que trabalhava para entrega de comida, com entrega, ele sofreu um acidente e precisou ser internado. Ele teria que fazer uma cirurgia no dia 25. Eu estava com muito receio, já que poderia ser ele. Então, no dia 24, eu orei para todos os santos que eu carrego comigo, para Deus e para Ave Maria, mas a cirurgia nem pôde ser feita. No dia 29, eu cheguei da escola e ouvi na minha cabeça uma voz dizendo: durma, porque à tarde ele irá morrer. Dito e feito, eu acordei às 4h20 da tarde e ele faleceu em uma cirurgia, nesse mesmo horário. Logo fizeram uma montagem em homenagem a ele, uma foto dele de terno preto e calça preta em um gramado. A mesma foto que eu vi no meu sonho. No velório, a tia que eu via no sonho foi a que mais chorou. Chorou menos que a mãe do meu primo, mas chorou muito. Então, alguns dias após o velório, às 3 da manhã, a minha mãe acordou e viu um clarão na porta do meu quarto, como se ela estivesse entreaberta, e escutou alguém pedindo ajuda. Ela se levantou brava, achando que eu estava acordado ainda, mas quando pisou no chão e piscou os olhos, a luz tinha sumido e a porta do meu quarto estava fechada. Ela se deitou e fez uma oração.
pedindo para que o meu primo partisse em paz e deixasse o mundo material. Então, realmente, ele começou a ter evidência, a ter algumas coisas assim, ai, mas esse negócio de, né, se prever a morte aí não é muito legal, né? Vamos lá. Próximo relato. O Saci. É um moço que nos conta. Nas férias da virada do ano, de 2014 para 2015, eu e meu irmão fomos viajar com a namorada dele, a Cássia. Nós somos bem grudados, apesar da diferença de 6 anos. Somos muito parecidos e sempre praticamos esportes juntos. Então, um sempre protegeria o outro em qualquer momento. Por isso, não tínhamos medo de nada. Voltando ao assunto, fomos viajar para o Paraná com a Cássia, mas no carro mesmo, o pai e a mãe dela disseram para tomar cuidado quando fôssemos para a floresta que tinha lá perto para nos banhar no rio, porque tinha um saci lá no meio. A gente riu o caminho todo dessa história. Passamos mais ou menos 3 semanas lá. Na última semana ia ter uma festa no centro da cidade, que ficava a 8 quilômetros de onde eles moravam. E como a cidade era pequena, eu, meu irmão e a Cássia não quisemos ir, pois seria muito chato. A festa começaria umas 5 da tarde, mais ou menos. Por que ia ser chato? Pois isso seria muito chato. Bom, a Cássia tinha dormido e pensamos em deixá-la descansando, pois estava com dor de cabeça. Então fomos até o rio para ficar sem fazer nada por lá. Ficamos lá até ficar um pouco escuro e por volta das 6 da tarde pensamos em voltar. Quando estávamos passando próximo de onde ficavam os cavalos, eles começaram a ficar agitados. Não sabíamos o porquê, mas achávamos que tinha entrado algum animal lá. Então pegamos um pedaço de pau cada um e fomos lá ver. Quando chegamos, metade da crina do cavalo estava toda amarrada. Pensamos, os pais da Cássia devem estar querendo nos assustar. E então começamos a rir, lembrando da história do carro, do tal do Saci. Começamos a ir em direção à casa, quando ouvimos uma risada que arrepiou todos os pelos do meu corpo. E quando olho para o meu irmão, ele também estava assustado. Afinal, o que era aquilo? Olhamos de um lado para o outro e nada. Então continuamos em direção à casa. Foi quando a porta fechou com tudo. A parte de cima só ficou aberta a parte de baixo. E todas as panelas começaram a voar do lugar, pois dava para ouvir o barulho lá de fora. Nisso a Cássia acordou e a porta do quarto trancou com ela dentro. Ela já estava gritando, apavorada, quando meu irmão entrou na casa pela parte de baixo da porta e ficou em pé, parado. Falei com ele, ele não me respondia, então entrei também. Foi quando eu vi aquilo. Era como se fosse uma pessoa alta, com uma perna só. Mas não parecia ter uma perna cortada, como nos filmes. Parecia ter sido feito para ter uma perna só mesmo, pois ela descia pela cintura e ficava no meio do corpo. Ele era magro e muito alto. Meu irmão tem por volta de 1,80 de altura e o ser era maior do que ele. Com dedos finos e longos. Do rosto, lembro que só dava para ver os olhos vermelhos e a fumaça que saía dele. Também fiquei paralisado de medo. Foi aí que ele deu um pulo em nossa direção. Meu irmão deslizou pelo chão e acertou sua perna com a canela. Ele descreveu que era como bater em concreto. Eu já estava com muito medo e, sem pensar, eu disse: "Meu Deus!" Foi quando do nada apareceu uma ventania na sala que jogou areia nos meus olhos e quando abrimos o olho, ele já não estava mais lá. Enfim, realmente tinha o Saci lá. E olha só, várias pessoas descrevem, quer dizer, várias não, a gente tem descrições de sacis altos. O Matheus já fez um vídeo especial aqui sobre os sacis e diz que tem várias qualidades de saci. Tem vários tipos de saci, não é só aquele baixinho, pequenininho, tem vários tipos, um deles é alto, realmente. E aí, que tipo de saci você já viu? Próximo relato.
Vi Dona Maria indo para o céu? É uma moça que nos conta. Quando o ocorrido aconteceu, eu tinha por volta dos meus 10 ou 11 anos de idade. Todos os nomes são trocados, ok? Eu tinha por volta de 10 ou 11 anos. Era uma manhã de janeiro e fazia muito calor. Quando Joelma, uma amiga que morava em frente à minha casa, me chamou para ir com ela até o mercado do bairro, para comprar algumas coisas que a sua avó pediu. Eu aceitei e disse que a esperaria no portão. Foi quando vi, subindo o morro perto da nossa casa, a avó de uma outra amiga nossa, a Jaque. Ela subia ali com muita dificuldade, tadinha, pois além de já ser muito de idade, o calor e o sol estavam insuportáveis. Quando ela se aproximou, eu a cumprimentei e perguntei: Olá, Dona Maria, onde vai com esse calor? Subindo esse morro? Foi então que ela me respondeu: Olá, minha filha. Tenho que subir. Não estava me sentindo muito bem, mas para o lugar onde eu estou indo, não sentirei mais nada, com a graça de Deus. E aí eu respondi: Mas a senhora está bem mesmo? Quer que eu ajude com alguma coisa? E ela disse que não, e se despediu, dizendo que precisava ir, que a sua caminhada era longa até o seu destino e que a estavam esperando. Eu me despedi e ela seguiu seu caminho. Quando minha amiga saiu pelo portão, comentei com ela que a avó da Jaque acabara de subir o morro. Contei para ela o que tínhamos conversado e a minha amiga também estranhou, pois ela era muito de idade. Pois bem, fomos até o mercado e no meio do caminho encontramos com a nossa amiga, Jaque, que por sua vez estava com o rosto todo inchado de tanto chorar. Perguntamos a ela o que tinha acontecido e, para o meu espanto, ela disse: Minha avó faleceu. Quando o SAMU chegou lá em casa e constatou o óbito, disse que ela morreu dormindo, por volta das 5 horas da manhã. Eu me arrepiei toda. Como pode? Há alguns minutos eu acabara de conversar com a Dona Maria. Como poderia ela ter morrido às 5 da manhã? E eu fiquei pensando no ocorrido o dia todo, nem tive coragem de contar para Jaque o que tinha acontecido. Porém, depois, lembrando de suas palavras, fazia sim sentido. Ela disse que para onde ela iria não se sentiria mais mal, que tinha pessoas à sua espera e que sua caminhada era longa. Então, será que eu vi a Dona Maria indo embora para o céu? Provavelmente. Mas ela foi a pé para o céu? Foi, não sei. Talvez para cada um seja de um jeito, eu não sei. Mas parece que sim, você viu depois de morta. Talvez nem ela sabia direito o que estava acontecendo, não sei. Pessoal, antes de continuar aqui, deixa eu falar para vocês da nossa loja e também... agora funciona. Aqui, ó. Dos conteúdos do nosso canal. Olha aqui, ó, você pode ser membro do canal. Se você não é membro, experimente pelo menos por um mês ser membro do canal Assombrado. Olha aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ó, do lado de inscrito. Membro, seja membro. Olha aqui, você tem... Gente... Vira e mexe, se vocês encontrarem uns videozinhos assim, de Roblox, de nada a ver aqui no canal, é que as crianças pegam o nosso celular e aí eles colocam na nossa playlist, sabe? Uns desenhos, coisinhos, videozinhos que eles assistem, tá? E a gente vai lá e tira. Esse daqui é um deles, tá? Não é nosso, não. Enfim... Aqui nós temos conteúdos exclusivos para membros, por exemplo, os relatos proibidos de terça-feira. Toda semana nós temos 2 lives exclusivas para membros. A de terça é o Proibidão, que são esses relatos que são mais violentos, mais picantes, que não dá para contar aqui, então fica lá separadinho para os proibidões. E tem os relatos de segunda-feira, os relatos ao vivo, edição extra, que são com relatos lá das antigas, lá do sobrenatural.org, relatos de 2009, de 2010, 2006, 2014, tá? Que estavam lá, são esses relatos aqui. Tem, vira e mexe, tem vídeos de bastidores, também exclusivo para membros do canal, certo? E aí você pode escolher que nível de membro você quer ser. Você clica aqui, seja membro, e tem vários níveis, cada nível com seu benefício. Tem Gasparzinho,
poltergeist, caça-fantasma, exorcista e sociedade secreta, certo? Então, vários níveis aqui você pode escolher, tá? E temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Olha aqui as camisetas que brilham no escuro, máscara. Aqui as camisetas todas aqui brilham no escuro. Eu tô usando a da bruxa, ó, com a golinha aqui, ó, viscolaicra. Certo? Várias camisetas, vai lá, dá uma fuçadinha. Em breve novidades na loja, tá bom? Olha lá. Várias e várias camisetas. Você pode entrar e olhar e ver a que mais lhe agrada. Ou as que mais lhe agradam, né? Faz uma visitinha, não deixe de dar uma fuçadinha na nossa loja virtual, ok? Vamos então, sem demora, continuar com estes relatos. O menino é uma moça que nos conta. Não é brincadeira, não é lenda, não é historinha, isso é real. Eu lembro como se fosse ontem, cada detalhe desse dia. Enfim, morávamos em Santos, litoral de São Paulo. Morávamos em um prédio de 13 andares na ponta da praia, sendo o 13º andar apenas a zeladoria. Morávamos no 12º, bem debaixo da zeladoria. Meu pai foi e é porteiro de lá há 26 anos. Atualmente estamos morando em Praia Grande, bem perto. Mas voltando aqui à época em que morávamos lá, desde 2005 nós ouvíamos pelos moradores do prédio que pessoas haviam sido mortas lá na zeladoria, durante uma festa de casamento que aconteceu lá, há muitos anos atrás, incluindo até crianças. Gente, o que aconteceu lá? Nós ficávamos com muito medo, afinal a nossa porta era tipo a 7 passos da escada para subir para lá, ou algo descer de lá, né? Para chegarmos até o elevador, toda a minha família tinha que passar pela tal escadaria. Mas até então, era só história. Em agosto de 2008, não lembro que dia, mas era um dia normal, como qualquer outro, minha mãe fazia a janta para levarmos para o meu pai, sempre às 11 horas. Após ele descer para trabalhar, porque meu pai é porteiro, noturno, e no período das 9 da noite até as 7 da manhã. Sendo assim, aquele era o meu dia de descer com a janta. Somos em 5, eu sou a caçula. E então eu sempre ficava por último, nos dias de revezamento. Mas de boa, peguei a marmita da janta do meu pai e fui. Abri a porta do apartamento e então, quando eu coloco o pé para fora, eu vejo um garoto. Estranhei porque ele estava no escuro, mas fechei a porta do meu apartamento e pensei, ué, quem será esse menino que eu nunca tinha visto aqui no prédio? Porque como morávamos ali há anos, já conhecemos todos os moradores. Então, eu o vi, bem no fundo do nosso corredor, porque o corredor era enorme e escuro, ele só tinha sensor de movimento, então só acendia as luzes quando alguém saía dos apartamentos. O menino estava lá no final do corredor, com tudo apagado, totalmente apagado. Só estava aceso na nossa parte, porque eu estava parada ali, acionando o sensor. Eu tentava entender o porquê do escuro, já que o menininho estava lá e deveria ter acionado o sensor da parte final do corredor. O garoto aparentava ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos, muito bonito, por sinal, bem vestido, de terninho, sapatinho social, mas com a pele bem pálida, mas bem pálida mesmo. E ele segurava uma rosa murcha. Ele estava ali no final do corredor, com tudo apagado, e eu pensei comigo mesma, o menino deve estar com medo de andar no escuro, né? Por isso ele está lá parado ali. Eu, na inocência, fui buscá-lo. E eu fui até chegar perto do elevador e as luzes se acenderam, e eu continuei. E chegando ao fundo do corredor, as luzes também acenderam. E daí, o garoto não estava mais ali. Não tinha como ele ter entrado para dentro de algum apartamento, pois eu veria e também ouviria a porta abrir. Foi assim num piscar de luz, não foi nem num piscar de olhos.
pois eu estava com os olhos bem abertos. Eu queria tirar ele dali, ou talvez perguntar por que dele estar no escuro, ou perguntar onde estavam seus pais, ou coisa do tipo, mas quando eu estava chegando no corredor e o sensor acendeu a luz, o garoto, puf, desapareceu bem na minha frente. Eu fiquei assustada, eu paralisei ali, no canto onde eu tinha visto, e fiquei uns 5 minutos ali parada, mas encucada com aquilo. Toquei a campainha dos apartamentos dali do corredor e perguntei: algum menino vestido de terninho com uma rosa entrou aqui? Perguntei em todos os apartamentos e nada. As vizinhas e os vizinhos até interfonaram para o meu pai, perguntando se eu tinha perdido alguma criança da família, ou que eu estava cuidando, ou que eu estava cuidando. E meu pai logo estranhou, informou e interfonou em casa. Eu, do corredor, ouvi o interfone tocar lá. Minha mãe me chamou para dentro e disse: menina, vem esquentar a janta do teu pai, que eu tô... que com a tua palhaçada ficou aí no corredor e esfriou. Corri para dentro e contei para minha mãe, que ficou de boca aberta. Acabou que ela que desceu com o jantar do meu pai e contou a história para ele. Depois ele veio me dizer para parar de bobagem. Ele não acreditou muito, mas a minha mãe e os meus irmãos acreditaram sim. Passaram-se 2 dias. Meu pai estava na portaria trabalhando e interfonaram da zeladoria às 2:30 da manhã. Só que o interfone estava mudo. Ele então desligou, mas interfonaram novamente. Ele contou isso pra gente somente depois de 1 semana e disse que na última vez que interfonaram, veio uma voz bem no fundo, dizendo para ele acreditar mais na vida após a morte. Com estas palavras mesmo, hein? E conforme meu pai, não dormiam zeladores lá, desde 2006. E segundo meu pai, não havia zelador lá em cima desde 2006. Então, realmente, a zeladoria ficava vazia. Não tinha ninguém lá em cima para interfonar para ele falar isso. Ai, que coisa, meu Deus, estou assombrado mesmo. Lá. Meu Deus, o que aconteceu lá? Tava tendo uma festa ou ocorreu um acidente ou um crime lá dentro? Hein? Próxima história. Alguém queria escutar os seus relatos? Meus? Alguém que vive? Não vivo. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Eu trabalho durante o dia e o meu esposo à noite. Quando chego em casa, por volta das 6 da tarde, tomo um banho e vou direto para a cozinha. Fazer o almoço para levar para o trabalho no dia seguinte e fico escutando seus relatos. Nessa noite, eu estava escutando o relato A Mulher do Meu Apartamento, contado recentemente. Meu celular estava descarregando com apenas 2% de bateria. E por estar naquela hora com 3 panelas no fogo, eu decidi em voz baixa. Eu disse em voz baixa para mim mesma: daqui a pouco eu ponho para carregar. Então eu escutei no meu ouvido, sim, bem próximo, uma voz masculina. Eu quero ouvir. Eu me arrepiei toda, e eu também, né? Porque afinal eu queria ouvir. Eu quero ouvir. Eu me arrepiei toda, foi um susto grande, pois fazia muito tempo que eu não ouvia e nem via nada. No meu passado desenvolvi mediunidade e às vezes ainda sinto presenças. Na hora eu desliguei o fogo e fui para a varanda, orei, pedi ao Senhor para me proteger e guardar a minha casa de qualquer mal. Mesmo assim, quase não preguei o olho à noite. Tenho muito receio de tudo começar de novo, ouvir ou ver vultos, mas mesmo assim eu continuo ouvindo seus relatos. Ele só queria ouvir o relato. Era só uma alma que estava interessada no relato, sabe, do assunto, e ficou com medo de acabar a bateria do celular também. Falei, meu Deus, ela não vai pôr isso aqui para carregar? Vai acabar a bateria, eu não vou ver o fim. E que jeito que eu vou entrar para ver depois, que eu tô aproveitando para ver esse vídeo agora que tá interessante. Põe para carregar logo que eu quero terminar de ver. Era só isso que a alma queria, tava ali querendo ver o relato também. Não tem nada com você, o negócio era com a história. Eu queria ver a história.
Ai, meu Deus, mas será que acontece isso mesmo, gente? Eles... Provavelmente sim, mas não tem nada demais. Vamos lá. Não tem nada demais, né? Sei lá. Simplesmente ele falou, eu quero ouvir. Acho que ele queria ver o relato, só isso, né? Bom, você fez certo. Faça uma oração e tudo mais, enfim. Próximo relato. Seria um sonho ou aconteceu de verdade? Vamos ver. É o último relato desta coletânea, ok? É um moço que nos conta. Aconteceu com meu tio, que vou dar o nome aqui de Dudu. Isso aconteceu na década de 80. Hoje ele tem 89 anos. Uma certa noite, quando ele estava voltando da casa da namorada, estava muito escuro e ele não conseguia ver nem a mão na frente do rosto. Quando um pouco mais à frente, ele viu que tinha uma casa muito grande, toda iluminada. Parecia que tinha uma festa acontecendo ali. Ele não se recordava daquela casa ali no caminho, pois passou por lá ainda durante o dia e não tinha visto casa nenhuma. Mas como estava começando a chover, estava frio e ele estava com fome, porque não tinha comido na casa da namorada por vergonha, ele resolveu passar naquela casa para poder se abrigar até a chuva passar. Ele bateu na porta, entrou e reparou que os convidados usavam um estilo de roupa diferente, que parecia ser de outra época. Mas como estava com muita fome e com frio, nem ligou para isso. Com o passar do tempo, ele viu que a chuva não parava. E os donos da casa falaram para ele e ir embora somente quando amanhecesse, quando a chuva tivesse parado. Ele aceitou porque ele morava longe e na chuva, com frio, não ia conseguir ir embora para casa. Resolveu ficar e, como era de seu costume, deitar cedo, foi logo se deitar. Ali na casa dos outros, nunca viu mesmo, vai deitar. Acho que antigamente acontecia isso, sei lá. Ele foi logo se deitar. Ele deitou-se na cama e falou que nunca tinha deitado em uma cama tão macia e quente como aquela. Logo pela manhã, ao acordar, ele reparou que onde ele estava deitado não era uma cama, mas sim uma pilha de madeira e que não existia nenhum sinal de festa e nem da casa grande que tinha entrado. Era só um pasto com mato alto. Ele saiu correndo de lá sem olhar para trás e chegou em casa assustado com o que tinha acontecido. Ficou ainda mais quando viu a namorada e o pai dela junto com seus pais. Eles disseram que ele estava sumido há quase uma semana. Ele contou tudo o que aconteceu e o pai da namorada dele contou que isso já tinha acontecido com um conhecido dele, que tinha sumido pelos mesmos dias que ele. Ele mostrou o local onde aconteceu tudo, mas os pais dele disseram que procuraram por lá também e não o encontraram. A pergunta é, como que isso aconteceu? Para o meu tio, isso tudo aconteceu em apenas um dia. Como ele pode ter sumido por quase uma semana? Seria uma casa fantasma? Provavelmente uma casa de outra dimensão. Ele deve ter parado lá em outra dimensão, onde o tempo ocorre de forma diferente. E para lá parece que passou só um dia, sendo que para cá passou uma semana, passaram-se 7 dias. E lembra de um relato parecido que as crianças estavam brincando e um menino chamava eles, que ele tinha vários brinquedos modernos, não sei o quê, e a criançada foi tudo para casa desse menino, que era uma casa lá no meio do mato e tinha várias coisas muito legais, as crianças ficaram todas entretidas, inclusive ele conta que viu brinquedos lá que não existia na época dele, ou dela, não sei, que ela só foi conhecer esses brinquedos, reconhecer os brinquedos que ela viu, tipo, lá na década de 60, hoje em dia, nos anos 2000, que ela foi ver esses brinquedos, que ele já mostrava lá, enfim, aí sei que a criançada tudo deitou no chão, deitou nas camas, tudo gostoso para dormir, tudo, só que no dia seguinte, escutaram os pais chamando, não sei, eles acordaram tudo deitado no meio da floresta, não tinha casa nenhuma ali.
E eles brincaram. É uma história assim, mas tipo o Saci atraiu eles, ou sei lá, algum menino de outra dimensão, não sei. Vocês lembram dessa história? Foi a minha avó foi raptada, minha avó foi com o Saci, eu não sei. Algo assim. E é mais ou menos isso. De entrar, ir numa casa e de repente no dia seguinte acordar é só mato. Tem uma história também com o Merlin Mason. Ele, no meio de um mato lá também, ele achou tipo um lugar subterrâneo. Sabe aquelas portas que você vai para aqueles bunkers assim embaixo? Ele entrou lá, tudo, começou a olhar o lugar e tinha um livro misterioso. Ele viu, abriu aquele livro, tipo um livro de São Cipriano que estava por lá. Ele abriu o livro, tinha umas coisas escritas, ele leu essas coisas, e aí coisas começaram a acontecer com ele a partir dali. Ele saiu desse lugar, não sei se ele levou o livro com ele, não sei. Sei que depois ele foi voltar nesse lugar, não sei se para mostrar pro irmão dele tudo, o lugar não existia. Ele não achou de jeito nenhum mais onde ele tinha entrado, aquela porta no chão, e era o mesmo lugar. Esse relato do Merlin Mason está no Famosos e Fantasmas, Celebrity Ghost Stories. Celebrity Ghost Stories. Muito interessante. E várias outras histórias nesse sentido. Se você tem uma história parecida, manda pra gente. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!